Bom dia, bom domingo, a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou estar passando uma mensagem que o título é Josué lidera uma geração conquistadora e cheia de fé. Cada geração precisa e depende um do outro. Quando estamos fazendo o que Deus planejou, temos vitórias. O plano de Deus é eterno. Andar segundo a vontade de Deus, ter fidelidade. Palavra de Deus não muda, ela é a mesma. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado da humanidade daquele lugar. Josué, quando eles iam destruir, né, a cidade de Jericó, ele disse ao povo: passai e rodeai a cidade 7 vezes, que está aqui em Josué 6:16. Também em Josué 6:20. Vamos ver o que aconteceu então. Sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. No versículo 20: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com muita força, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Em Juízes, capítulo 2, versículos 6 e 7, vou estar lendo. Versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herdade, que possuírem a terra. Versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, e prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Lá no início, fala que a geração de Josué foi uma geração cheia de fé. Um outro exemplo também que nos mostra que devemos ter fé é quando Jesus, né, multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que está em João 6:10. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus deu uma ordem, né? Foi pela fé, né? Que a pessoa que Jesus deu a ordem a ele pegou aqueles 5 pão e aqueles 2 peixinhos, mas ele pensou: como assim? Quase 5.000 pessoas? Isso aqui não vai dar para nada, né? Mas Jesus, né, através do milagre da multiplicação dos pães, ele pegou aqueles pães e multiplicou, que deu para alimentar todas aquelas pessoas, e ainda sobrou pão para ser guardado. Então, a chave para a nossa vida é ter fé. Devemos observar a palavra de Deus e andar segundo a palavra de Deus. Cada povo nasce com uma responsabilidade. A geração de Josué teve muitas conquistas. Com sua morte, o povo não seguiu seus ensinamentos e fracassaram. Procurar conhecer quem é Deus para servi-lo. Ter experiência e intimidade com Deus. A gente precisa
conhecer a palavra do Senhor, né? Ter fé, confiar, buscar ter mais intimidade com Deus, também através das orações, dos louvores, da dedicação, né, para aprender mais a sua palavra, porque a salvação de cada um, né, é individual. Não tem jeito de ninguém salvar o outro. E o plano de Deus é que temos a salvação eterna com Ele. Se ouvirmos a voz de Deus e guardar os seus mandamentos, os seus preceitos, para ser intermediários e ganhar almas para Jesus, devemos ganhar almas para Jesus. Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro sem Deus. Andar com Deus é procurar fazer o que agrada a Deus, fazer a sua vontade, obedecer a palavra de Deus, procurar a cada dia ter santidade e conhecer mais a Deus. O fracasso da terceira geração foi não conhecer a Deus de verdade, né? Então devemos conhecer a Deus de verdade, ter um encontro com Deus, porque existe coisas na nossa vida que é só Deus que pode resolver, que foge do nosso controle, né? Porque é Deus que dá a vida, que tira a vida, que cura. Então, devemos viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Se a gente viver sem ter comunhão com Deus e achar que não depende de Deus, aí que nada mesmo vai para frente, porque devemos colocar Deus na frente de tudo, na frente de tudo. Pedir a direção de Deus a tudo e falar: se Deus quiser, em nome de Jesus, isso vai dar certo. Mas procurar na palavra do Senhor uma resposta para problema que a gente está procurando solucionar. Deus é o dono de nossa vida. Devemos saber o valor da salvação. A nossa salvação custou muito caro. Custou a morte de Jesus lá naquela cruz, né? Ele pagou o preço com seu próprio sangue. Então, a salvação, o valor dela que foi pago por Jesus, por nós naquela cruz, que morreu pelos nossos pecados, custou muito cara. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração para não pecar. Uma geração que não tem Deus gera uma futura geração fracassada, que também não conhece a Deus. O povo de Deus precisa ouvir de verdade a voz de Deus e fazer a sua vontade. Não precisa ficar procurando entre uma igreja a outra alguém que Deus vai usar para estar falando com a gente, porque Ele usa quem Ele quiser para falar com a gente, até mesmo uma criança. Nós precisamos fazer de tudo para conhecer o Senhor, né? Que deu o seu Filho unigênito para salvar as nossas vidas, que morreu naquela cruz. Deus é um Deus de aliança, não só de bênção. De qualquer jeito, Ele é Deus. Em qualquer circunstância, Ele é Deus. Se a gente está doente, Ele é Deus. Se Ele curar a gente, Ele é Deus. Agora, se Ele não curar também, Ele continua sendo Deus. Se Ele pedir a nossa vida, Ele é Deus, né? Então, devemos aceitar a vontade de Deus na nossa vida e obedecer a palavra dEle. A geração que veio depois de Josué, né, que eu tinha
lido lá atrás, deixou Deus e começou a seguir outros deuses. Então, eles não acreditavam de verdade na palavra do Senhor, eles não estavam em comunhão com Deus, eles não estavam firmes na presença do Senhor, por isso que eles preferiu adorar os outros deuses, né, ir para idolatria. Mas só Deus que pode ajudar a gente. E há só um caminho que nos leva até a Deus, né? Que intercede por nós, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. É só Jesus que nos intercede e leva os nossos pedidos de oração, né, através do Espírito Santo, até a Deus. Há só um Deus. É Ele que sabe todas as coisas, é Ele que é o dono da vida, Ele que mata, ele que sara, é Ele que fere, é de acordo com a vontade dEle. Foi essa a palavra que o Senhor me deu hoje para nossa meditação. Tenha um bom domingo. Fique com Deus.